A arte e a filosofia. À partida são conceitos bastante diferentes. A arte da filosofia ou a filosofia da arte. Prosseguiremos então a esta análise. O que é então a filosofia da arte? Nada mais, nada menos do que uma área da filosofia que pretende distinguir obras de arte que têm um objetivo de entretenimento e outras que nem por isso. Veremos então isso. O problema da definição de arte apresenta duas respostas: as teorias essencialistas e as teorias não essencialistas. Seguiremos então a análise individual. Teorias essencialistas são teorias que tendem a encontrar uma coisa que todas as obras de arte têm em comum. Tendem a encontrar a essência da arte. Para estas teorias, temos três grandes pontos centrais: a arte como imitação-representação, a arte como expressão e a arte como forma significante. A arte como representação foi uma definição produzida na antiguidade por Platão e Aristóteles, e para eles, uma obra de arte é tão melhor quanto mais fielmente representar aquilo que quer retratar. Como uma simples pintura de uma jarra de flores de cor carmim. A esta teoria temos duas principais objeções. A primeira, que é a objeção à condição de universalidade. Se a teoria é verdadeira, a arte abstrata não é arte. E composições musicais não serão arte também. A objeção à condição de especificidade. Nem tudo o que é arte é imitação ou representação. É arte como expressão. Foi uma definição defendida por Tolstói e Collingwood. Esta teoria prossegue-se como um trilho de pensamento. Parte-se de uma experiência e de um sentimento autêntico por parte de um artista. Segue-se para uma materialização de sentimento vivido do artista na obra. E por fim, existe um contágio emocional entre o artista e o público. Esta teoria é mais inclusiva que a anterior, já que consegue incluir as composições musicais que antes não eram referidas. As principais objeções à teoria da arte como expressão são as seguintes: nem sempre está a experiência de uma emoção vivida na formação da arte. Os estados mentais do artista são, muitas vezes, inacessíveis. Podemos sentir e pensar diferentes avaliações e opiniões de que uma obra de arte nos transmite e continuá-la a considerá-la arte. Nem tudo o que é arte é expressão, e nem só o que é arte é expressão. A arte como forma significante. Esta teoria, a mais recente de todas as que referi, é defendida por Clive Bell. A teoria baseia-se na experiência estética da obra de arte e evidencia que o objeto artístico original possui uma propriedade em si que o distingue de todos os outros objetos. Designa-se esta propriedade a forma significante. Esta teoria aprofunda-se com as seguintes postulações: a obra de arte é forma significante. Só uma obra de arte desencadeia em nós a emoção estética. Só a arte tem em si forma significante. Forma significante reside na forma da obra, estrutura, na forma e não no conteúdo. A emoção estética exige inteligência e não só sensibilidade. Objeções da teoria da arte como forma significante. Há obras de arte que são exatamente iguais a objetos que não são arte, como por exemplo a fonte de Marcel Duchamp. O argumento de Clive Bell é uma falácia, uma petição de princípio. O que é a forma significante? É o que dá origem à emoção estética. Mas o que é a emoção estética? É o que resulta da forma significante. Clive Bell torna-se impreciso. Nem sempre existe clara distinção entre a forma e o conteúdo. Por outro lado, já temos por si só as teorias não essencialistas, que tendem a definir a arte, enquadrando-as num contexto histórico e social de uma sociedade. A arte como instituição. Esta teoria é construída por George Dickey, um filósofo norte-americano, que afirma que a definição de arte varia no tempo e no espaço, e depende de um contexto. Para Dickey, uma obra de arte é um artefacto se o mundo da arte reconhecer o objeto de valor para tal. Este mundo da arte é todo constituído pela grande comunidade artística, como por exemplo, críticos, historiadores, artistas, entre outros. Ou seja, fica sempre ao critério do mundo da arte, não havendo assim um caráter objetivo na definição de arte. Esta teoria inclui aqui obras de arte, por exemplo as ready-made, que antes eram excluídas, e aqui podem ser aceites.
Já podemos argumentar aqui também a fonte de Marcel Duchamp, em que o organizador da exposição se recusou a exibir, mas mais tarde os críticos consideraram-na uma obra de arte. Principais objeções. Esta teoria constitui uma petição de princípio. O que é arte? É o que o mundo artístico considera ser arte. Mas então o que é o mundo da arte? É o ramo artístico que delimita o que é arte e o que não é. A comunidade artística entra frequentemente em desacordo, como por exemplo, no século XIX, os pintores impressionistas foram bastante repudiados e hoje em dia são alvos de grande prestígio e reconhecimento. A arte como renovação de uma tradição histórica. Teoria histórica da definição de arte. Uma definição proposta por Gerald Levinson e que alicerça a hipótese de não se conseguir definir arte pelas características interiores e observáveis dos objetos. Porque o que na verdade importa é o modo como um objeto adquire este estatuto de arte. Para Levinson, um dado objeto adquire este tal estatuto ao ser inserido com intenção para tal por parte do artista numa dada tradição formada pelas obras de arte pré-existentes, a tal chamada arte histórico-intencional. Principais objeções. Se uma obra de arte é arte porque segue o padrão das anteriores, então como podemos explicar o aparecimento da primeira obra de arte? As obras falsificadas possuem em si intenção de serem arte e adquirem uma espécie de pegada e uma marca de obras pré-existentes. No entanto, não é considerada arte, intuitivamente. Uma falsificação de uma obra de arte não é arte, mas obedece a esta definição proposta por Levinson, o que nos remete a que esta suposição seja mal redigida por uma questão lógica, a arte forjada. Este problema não deixa de ser um problema em aberto e, na minha opinião, impossível de esclarecer. Se tentarmos definir a arte, estamos a limitar a criatividade do ser humano, algo impossível de realizar numa espécie em constante evolução. Depois de analisarmos tudo isto, cabe-nos só a nós encontrar uma solução que se identifique connosco. Portanto é isto, o problema da definição da arte. Espero que tenham gostado deste vídeo e que fiquem em casa. E isto é filosofia.